Olá! Para começar a aula de hoje, falando ainda sobre a narrativa, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso espaço e mais sobre a utilização do espaço. Lembrando que você está aí num lugar de pelo menos 2x2 para conseguir se movimentar, onde você não bate em nada, nem ninguém, não atrapalhe. A gente tem uma junção de história, certo? A sua história com uma ficção, uma mentirinha, a história que você perguntou para alguém, certo? Que é a história que você vai se apropriar. Então vou ajudar você a contar essa história. Primeira coisa que vamos fazer é esquecer ela um pouquinho. E a gente vai falar do nosso corpo, certo? No teatro, quando você tiver a oportunidade de fazer uma aula presencial, pode ser que o seu professor fale: caminhe pelo espaço. O que isso significa? Muito bem, a gente pode partir de alguns pilares e entender que o teatro, para que ele aconteça, a gente precisa de um ator. Eu vou usar intérprete, porque ele pode ser um homem, uma mulher, ou uma pessoa trans, não binária, certo? Então a gente precisa de um intérprete, de um público, ou seja, alguém que assista, e de um local. Esse local pode ser qualquer lugar. Ele pode ser um banheiro, como um teatro alternativo. Ele pode ser um palco, como é esse do Teatro Municipal de Mauá, que eu estou. Ele pode ser a rua, né, como a frente do teatro. Ele pode ser algumas possibilidades, mas esse local precisa existir. Então, a gente vai se apropriar um pouco do local, e para se apropriar do local, a gente vai usar esse pequeno trecho que a gente tem, certo? Para caminhar pelo espaço é simples. A primeira coisa que você vai fazer é escolher um ponto no espaço. Você vai escolher um lugar, escolher um ponto no chão, e eu vou me deslocar até ele. Cheguei. Perfeito. Agora que eu cheguei, eu vou escolher outro ponto. E eu vou me deslocar até ele. E eu cheguei. Agora que eu cheguei, eu vou escolher um outro ponto. Dessa vez eu não vou escolher um ponto no chão. Eu vou escolher um ponto no ar. O que é um pouco mais difícil porque ele é imaginário. Mas eu sei até onde eu quero ir. E eu vou me deslocar até ele. E aqui eu cheguei. E eu escolho outro ponto, que pode ser no chão, no ar, um pouco mais alto. E eu cheguei até ele. Isso vai determinar para a gente um começo, um meio e um fim de um movimento. Então, escolho um ponto, vou até ele e paro. Escolho outro ponto, vou até ele e paro. E já escolho outro ponto e vou até ele e paro. E já escolho outro ponto e vou até ele e paro. Escolho outro ponto e vou até ele e paro. E chega um momento que eu começo a deixar isso ser fluido. E eu não paro mais. Então, eu caminho pelo espaço. Isso aqui me dá começo, meio e fim de um movimento. Caminhar pelo espaço colabora para que nós continuamos movimentando as articulações, para que o nosso corpo continue em movimento. E quando o nosso corpo está em movimento, o nosso cérebro está em movimento. E aqui, caminhando pelo espaço, eu vou convidar você para que você convide aí no pequeno espaço da sua casa, para que você caminhe, para que você se movimente. A gente pode ampliar um pouco ainda isso por uma relação de planos. Podemos nos movimentar no plano alto, como estamos. Podemos nos movimentar num plano médio, um pouco mais agachado, pernas mais abertas, pernas mais fechadas. Um plano médio. Ou ainda num plano baixo, 4 apoios, apenas 2 apoios. Nós podemos um plano baixo rasteiro, onde a gente deita, senta, se movimenta. Assim a gente começa a brincar com o espaço. O espaço, ele também recebe a voz. Aqui eu vou contar a história. A história que eu vou contar enquanto eu caminho é a história que eu perguntei para a pessoa.
Nesse momento eu vou contar para vocês a história do seu Agenor. O seu Agenor é alfaiate. O seu Agenor, ele uma vez foi assistir um jogo de futebol e antes de ele entrar no estádio, ele estava do lado de fora para comprar o seu ingresso, era um jogo do Santos, era um jogo que o Pelé estaria presente, e ele viu o Pelé chegando no estádio junto com todos os outros jogadores, e o Pelé foi convidado para dar uma entrevista. Mas o Pelé não estava com uma calça, o Pelé estava apenas com uma bermuda, acharam que seria inteligente ele usar uma calça. Perfeito. Eu só exemplifiquei um pouco aqui, eu contar a história enquanto eu ando. Este caminhar pelo espaço e ajudar para que eu vá falando, vai trazendo a minha voz, vai trazendo a minha apropriação do espaço e da história que eu estou contando. É só um exercício. Então, pegue a história que você descobriu aí dessa pessoa que você conhece, essa pessoa mais velha que você perguntou, e treina ela um pouco na sua casa, caminhando pelo espaço. Isso vai te dar segurança, isso vai ajudar com que você se sinta à vontade. Caminhar pelo espaço colabora para que a gente expanda, né, os nossos movimentos para conseguir contar uma história, certo? Eu comecei contando a história do Pelé e por mais que eu não estivesse te olhando, por mais que eu estivesse não prestando atenção na câmera ou em você, acredito eu que você tenha se sentido interessado. O que será que aconteceu com o seu Agenor e com o Pelé? Né? Eu vou fazer um outro exercício então agora, bem simples, que é, ainda de narrativa, que é completamente o contrário. Eu estava caminhando pelo espaço para conseguir me apropriar da história, para conseguir saber o começo, o meio e fim da história e conseguir conciliar isso com os meus movimentos e com o espaço que eu estou, certo? Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou tentar continuar contando a história e movimentar o menos possível o meu corpo. Então, eu vou buscar um foco de olhar e vou continuar a história do jeito que eu estava. Sem movimentar, sem trazer. A gente aqui começa a brincar uma coisa que é o movimento, quando ele não tem nenhum significado, ele é sujeira, ele é ruído, ele atrapalha. O teatro, o movimento, ele precisa também contar a história. Então eu vou tentar, o primeiro exercício é continuar contando a história sem falar nada. E aí eu convido vocês a fazer isso com a história dessa pessoa mais velha que vocês perguntaram. Então o seu Agenor estava lá fora e viu o Pelé chegando e se preparando para essa entrevista e viu a discussão e viu que o Pelé pegou emprestado uma calça social de um do pessoal da equipe técnica. Eu não lembro direito agora, faz um tempo que o seu Agenor me contou. Mas ele era algum camareiro, alguém assim da equipe. O Pelé colocou a calça, esse rapaz que emprestou era um pouco mais magro e um pouco mais baixo. Logo, rasgou a calça. Então o Pelé saiu, se vestiu num carro, eu lembro dele falando que era um corcel, e a calça rasgou. E ele, como era alfaiate, estava ali por perto, ouviu tudo que foi dito, e prontamente se colocou à disposição e foi lá, tomou essa cara de pau e foi lá conversar, se apresentou e falou que era alfaiate, falou, eu posso costurar a calça. E aí na época, eu não me recordo de quem foi que o atendeu, mas diz que na hora o Pelé já interferiu, falou diretamente com ele e falou, claro, pode vir aqui. E eles entraram então no estádio, bem nas áreas ali onde ficava restrito, apenas para a imprensa. E o Agenor rapidamente no vestiário costurou a calça do Pelé, porque ele tinha uma pasta que ele sempre andava, uma agulha, uma linha, alguns equipamentos. E ele costurou a calça e o Pelé, pôde dar entrevista com a calça que agora estava costurada. Depois disso, Pelé agradeceu muito
Inclusive deram a calça para ele. Ele autografou a calça e entregou para o Agenor. O Agenor ficou mais feliz porque ele não tem uma camisa do Santos autografada. Ele tem uma calça que o Pelé usou, costurada por ele, autografada. Depois, claro, ele nem pagou o ingresso e assistiu o jogo inteiro. Essa é a história que o seu Agenor Alfaiate, essa pessoa que eu conheci, me contou. E eu tentei aqui contar para vocês sem me movimentar, apenas tentando manter um foco e tentando não criar ruídos de comunicação, certo? Esse é o exercício, então, que eu vou propor para vocês. São 2. Então, o primeiro que você vai fazer é tentar contar essa história. Você pode variar, pode voltar para a sua história anterior, a primeira, pode contar a história com ficção e também contar essa última, que eu acredito que ela seja mais desenvolvida, que já não é você, que já é bem longe de você, né? Que é uma história de alguém. Então você faz esse primeiro exercício, andando pelo espaço, se movimentando, determinando começo, meio e fim. E depois faz esse exercício parado, certo? Então é muito importante. Para a gente entender uma pequena diferença sobre o movimento e a ação, nessa história que eu contei do Pelé, eu poderia colocar uma ação que trouxesse um sentimento, por exemplo. Então eu poderia dizer, parado, né? O seu Agenor prontamente viu o Pelé e foi até lá se apresentar dizendo que ele é alfaiate. O Pelé na hora olhou para o seu Agenor e disse que sim, que ele poderia vir. Contei essa história aqui parado, sem tentar me movimentar. Eu vou acrescentar um gesto, por exemplo, que, né, o gesto e a ação nesse sentido a gente vai discutir um pouquinho ali depois, mas ele não é um movimento, ele não é um ruído, ele é algo que acrescente na história. Então, eu vou falar o mesmo trecho e vou colocar um gesto que eu escolhi para ajudar a contar a história. Então, o seu Agenor viu, né, aquilo e prontamente se colocou à disposição, foi lá conversar e falou que era alfaiate, poderia costurar a calça. O Pelé, então, na hora, né, disse que sim, que o seu Agenor poderia participar. Vocês viram que eu coloquei um gesto aqui que é um gesto comum, né? Chamo de gesto porque é um gesto cotidiano. Quando eu faço isso, todo mundo entende que eu estou chamando alguém. Então, ao invés de eu falar que o Pelé estava chamando, eu disse que o Pelé prontamente disse que o seu Agenor poderia vir. Se você parar para pensar, praticamente no meio da história eu virei o Pelé, chamando o seu Agenor, sem fazer o personagem, né? Ou seja, a ação ela também tem uma função narrativa. A gente só mexe, só movimenta no teatro quando é preciso, certo? A gente ainda está falando de narrativa. Então, para concluir um pouquinho esse primeiro bloco de introdução a contar histórias, e é importante a gente dividir que isso aqui não é uma contação. Esses exercícios, eles não são exercícios de contação de história. Eles são exercícios de interpretação. Eu vou trazer um outro para você, que é bem simples. É um exercício de descrição narrativa. Assim como a gente precisa aprender a ficcionar, a gente também precisa aprender que para ficcionar alguma coisa, a gente não pode ter julgamento de valor, do que eu gosto ou do que eu não gosto, mas sim do que as coisas são. Porque se eu quiser colocar um julgamento de valor, é uma opinião política e estética do intérprete. O que significa isso? O exercício é bem simples. Vocês vão pegar um caderno e vocês vão parar de frente a alguma coisa. Qualquer coisa. Um objeto. E vocês vão fazer uma descrição técnica desse objeto. Então eu vou escrever. Eu vou olhar para o objeto e vou escrever as características dele. Depois eu vou ler em voz alta. E aí vem o exercício. Você vai ler para alguém. E a pessoa precisa adivinhar o que é esse objeto, pela sua descrição. Por exemplo, é um objeto quadrado, mais ou menos 10 centímetros, de 10 por 10. Ele tem uma cor preta, possui uma outra parte acoplada que abre e fica na sua lateral, que ela é mais retangular do que quadrada.
e um pouquinho menor. Tem aproximadamente 7 centímetros de altura e mais ou menos uns 5 de largura. Na sua frente existe uma esfera, né, um círculo, onde se projeta e existe hastes que acoplam a este quadrado. Ela está colocada em uma outra haste que é apoiada por outras 3 hastes, que também é preta. Essas hastes, elas são manuseadas e elas podem reduzir de tamanho. Elas possuem algumas ranhuras e texturas e possui, dentro desse círculo que vem à frente do quadrado, uma lente de vidro. Essa lente, ela fica estática, ela não se movimenta, enfim, estou dando um exemplo aqui, estou falando da câmera que está me filmando. Mas em nenhum momento eu falei sobre a câmera, do que eu entendo de câmera. É uma câmera bonita, é uma câmera feia, ou é uma câmera cara, uma câmera barata, porque tudo isso é julgamento. Tudo isso é princípio de valor, que para nós é bom segurar um pouquinho na história, porque senão a gente vai ouvir a história de alguém e a gente vai colocar a nossa opinião, a gente vai colocar o que a gente acha sobre a história do outro. E não cabe ao ator fazer isso. Pelo menos não no começo, certo? Então, fica mais um exercício para a gente encerrar esse bloco de introdução narrativa, né? Para que depois, num próximo momento de aula aqui nas oficinas culturais, a gente possa discutir, então, os gêneros narrativos: épico, lírico e dramático. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais do universo e das variações da interpretação. Foi um prazer imenso estar nessas primeiras 5 aulas. Gostaria muito de agradecer a equipe que está conosco aqui, né? o nosso câmera, agradecer os gerentes de cultura, o coordenador das oficinas culturais nesse momento, e dizer que fiquem em casa. O que está acontecendo nesse momento não é nada que a gente não consiga aguardar para depois conseguir fazer uma aula presencial, para que depois a gente possa se encontrar e celebrar, né? Existe a experiência, assim como estamos falando na aula, é algo que depois desta pandemia vai ser muito importante de se trocar. Então treine bastante aí para depois que você possa contar as histórias no bar, que logo logo você possa subir num palco novamente, ou pela primeira vez, para conseguir difundir tudo isso. Muito obrigado e até a próxima.